Muito bem. Bom, e hoje, complemento da rodada, meu caro Juca. Corinthians e Palmeiras, Neoquímica Arena. Todo mundo precisa ganhar. Quem não ganhar, o Palmeiras, se não ganhar, pode se complicar na briga pelo título. O Corinthians, só resta a ele a luta contra o rebaixamento. Que jogaço, hein? Pois é, me incomoda um pouco, te confesso, a presença de um quinta coluna entre nós, mas eu vou procurar ser o mais objetivo possível. Hoje é o derby do espírito de porco. Literalmente. Porque, veja bem, é o derby que dá ao Palmeiras favorito, porque não existe favoritaço num clássico desse tamanho. E nós estamos cansados de ver o pior na zona do rebaixamento ganhar de quem está lutando por ser campeão. Então não será zebra o Corinthians ganhar do Palmeiras. Será uma surpresa. Uma surpresa será, não zebra. Mas o Palmeiras tem, com seu espírito de porco, a chance de manter o Corinthians ali só com o narizinho para fora da zona do rebaixamento, numa rodada absolutamente a favor do Corinthians. Todos os resultados foram bons para o Corinthians. Todos. Só falta amanhã o Inter ganhar do Criciúma no Beira-Rio, como deve ganhar. Então, Corinthians não volta para a zona do rebaixamento como se previa que estivesse nesse momento. Não é? Porque o Atlético Paranaense perdeu a chance contra o Vitória, porque o Bragantino perdeu a chance contra o Cuiabá e por aí afora. E o Corinthians tem a possibilidade de exercer o seu espírito de porco, que é o de, mesmo empatando com o Palmeiras, que para o Corinthians será um excelente resultado, tomar 2 pontos decisivos do Palmeiras na luta contra o Botafogo, que amanhã tem o Vasco, que pode entrar em campo, né, com a tranquilidade de quem vai lutar apenas para aumentar a diferença que tem sobre o Palmeiras. Então eu estou chamando o derby do espírito de porco, com todos esses ingredientes. Será o 20º derby em Itaquera. Tem 7 vitórias o Corinthians, 6 o Palmeiras e 6 empates. Repito, o 7º empate para o Corinthians cairá feito uma luva. Para o Palmeiras não é um bom resultado. O Palmeiras tem de ganhar do Corinthians. Time que quer ser campeão tem que ganhar do time que está fugindo do rebaixamento, mesmo na casa dele. Agora, a gente sabe que é fácil dizer isso aqui, né? No escritório com ar-condicionado. Em Itaquera, a vida é um pouco mais complicada. E é também, quem sabe, seria uma loucura, mas a possibilidade do último jogo da dupla Dias. Porque se o Corinthians toma uma traulitada do Palmeiras, a possibilidade de apressarem a vida do português que levou o Botafogo aonde levou no ano passado, seja apressada. Luiz Castro parece ser a bola da vez do Corinthians, que troca de técnico como de camisa, como se sabe. Mauro, além da camisa corintiana, algo mais pode animar o Corinthians nesse jogo contra o Palmeiras, mesmo sendo em casa? Eu acho que a rodada e que tornou o empate um resultado aceitável, né? Até que possa ser interessante. Eu acho que essa é a boa notícia para o Corinthians, né? Ele não vai para o rebaixamento, ele empatando, ele faz um ponto contra o Palmeiras, enfim. A questão é que o Palmeiras tem que vencer, né? Então, acho que o problema grande é do Palmeiras hoje. O Palmeiras tem que vencer. Ele precisa vencer para colocar uma pressão no Botafogo, obrigando o Botafogo amanhã também a ganhar seu jogo. E o Botafogo tem que abrir 4 pontos sobre o Palmeiras até o dia do encontro das duas equipes, na terça, 4 dias antes da final da Libertadores, que será no sábado, dia 30. Então acho que o Palmeiras tem mais a pressão pelo resultado do que o Corinthians. O empate, o Corinthians iria para 36 pontos
ele fica ali acima do Bragantino, ele abre uma vantagem de 2 sobre o Atlético, né? Com um jogo a mais, é verdade, em relação ao Atlético, mas o Atlético não ganha de ninguém. O Atlético só ganhou do Cruzeiro naquela situação que a gente viu semana passada. O Cruzeiro todo desmobilizado, com um time cheio de reservas, pensando no jogo contra o Lanús na Sul-Americana e com o homem expulso com segundos de partida. Foi assim que o Atlético venceu. E o Vitória, né? Parabéns à Vitória, do Carpini, sensacional. Um time que não se entrega, parecia candidato ao rebaixamento, assim, daqueles condenados em dado momento, no final do primeiro turno. Pelo contrário, o time buscando pontos e venceu lá dentro da arena. O Atlético tem, se não a pior, uma das piores campanhas como mandante no campeonato, né? Mas foi lá, ganhou, sofreu uma pressão muito grande no segundo tempo e conseguiu aí pontos que vão colocando o Vitória, não vai cair, né? Pelo jeito, o Vitória cair é um negócio inimaginável. O Atlético ele tem campanha em casa melhor apenas que Atlético Goianiense e Cuiabá. É um dos piores mandantes do Campeonato Brasileiro. Mas não importa, o Vitória foi lá e ganhou. Então, acho que o Vitória está fora dessa briga, tudo indica. Arnaldo, parece louco a gente falar, daqui a pouco eu passo para o Danilo para ele falar ao lado palmeirense, mas a gente pode dizer que o Corinthians joga por 2 resultados, por incrível que pareça? Sabe o que eu acho só, Tironi? Eu acho que não vive exatamente um drama o Corinthians. Eu continuo na sexta-feira, pós-eliminação para o Racing. A questão do Corinthians não é permanecer na primeira divisão, é ter que eu acho que agora tem todas as condições, sem contar esse jogo. Além desse jogo de hoje, tem 3 jogos como mandante, né? Contra Cruzeiro, Vasco e Bahia, que são visitantes ruins o ano inteiro. Enfim, se o Corinthians ganhar esses 3 outros, provavelmente ele estará fora. A questão é o que será do Corinthians ano que vem com esse time caríssimo que não vai jogar as principais competições de futebol, né? O Corinthians andou, reformulou, rasgou, arrombou os seus cofres para ficar exatamente no mesmo lugar em que estava no ano passado, 2023. Fora das 2 Copas, lutando contra o rebaixamento no Brasileiro. Então, não valeu a pena para mim. Essa é a questão. Eu não acho que de novo, o dia que o Corinthians estiver sacramentado na primeira divisão do ano que vem, fosse eu, torcedor do Corinthians, for torcida, eu já viraria a faixa e começava a protestar. Porque não é mais que obrigação, né? As questões a que o Corinthians se propôs na temporada, elas não foram atingidas. Nenhuma delas, né? E aí, por isso que o Mauro entra. A questão do Palmeiras hoje, para o que o Palmeiras disputa, que é título, é primeiro lugar, é até mais importante. O empate é curioso, como você falou, time. O empate é melhor para o Corinthians, mesmo sendo dentro de casa, né? Então o Palmeiras precisa arriscar. O Palmeiras vem de 3 jogos com atuações, médias, para não dizer ruins, e o Palmeiras precisa arriscar um pouco, precisa também dar uma resposta, né? E é um outro nível de exigência hoje para os 2 times, né? O Palmeiras disputa cabeça a cabeça com o Botafogo, e o Corinthians, o Corinthians, de novo, não é coitadinho. Permanecer na primeira divisão contra esses adversários é mais do que obrigação. Danilo, há uns anos atrás aí, teve um jogo São Paulo e Palmeiras e São Paulo no Allianz, que o São Paulo estava ameaçado de rebaixamento e o Palmeiras foi com o time reserva, perdeu. E a torcida ficou brava com o Abel. Mas depois, um fim de semana, o Palmeiras foi lá e pimba, ganhou do Flamengo na Libertadores e está tudo bem. Desta vez, a circunstância não é a mesma, porque é exatamente esse campeonato que o Palmeiras tem a chance de ganhar. Se ganha, afunda o Corinthians e ruma para o título. Como está o Verdão? Eu acho que a rodada deixa bem claro que para efeitos de tabela o empate é bom para o Corinthians mesmo. Dá para você considerar que o Corinthians está aliviado por essa rodada. Agora, o Palmeiras não tem outra coisa a não ser vencer e vencer bem o Corinthians. É difícil, é na Neoquímica, é fora de casa, mas o Palmeiras precisa vencer de qualquer jeito. E aí, para mim, hoje a pressão, você olhando para a tabela, a pressão está toda com o Palmeiras. Se você olhar só para a tabela. É claro que uma derrota, no caso do Corinthians, vai mexer com o ambiente, o próximo jogo do Corinthians é contra o Vitória, mas como ressalta o Arnaldo, ainda tem escapatória.
dá para você pensar que o Corinthians pode vencer o Cruzeiro, pode vencer o Vasco, e aí você pensa naquela conta dos 42, 44 pontos ali e vê o Corinthians saindo da zona de rebaixamento. A questão é, como fica o ambiente? O Ramon Dias, ele continua se o Palmeiras hoje vencer? No Palmeiras, uma coisa é certa, se o Palmeiras não vencer o Corinthians, vai ser a semana toda até o jogo contra o Grêmio na sexta-feira de crise, de pressão, e não importa se o Botafogo de repente perder para o Vasco amanhã ou empatar, o palmeirense não pensa em outra coisa a não ser vencer o Corinthians por conta do título, para dormir na liderança do Brasileirão e para, obviamente, afundar o Corinthians nesta situação. De novo, por sorte da tabela, o Corinthians não volta para a zona de rebaixamento. Agora, sinceramente, o Palmeiras tem jogado, como disse o Arnaldo, acho que ok, assim, contra o Fortaleza foi ruim, mas teve o ponto e dentro de casa é ruim. Contra o Juventude não jogou tão bem, mas vencer o Juventude no Alfredo Jaconi pouca gente fez, então eu considero um resultado bom e um jogo bom. Agora, contra o Corinthians, não tenho o que falar. O Palmeiras precisa dominar e vencer, somar 3 pontos, pressionar o Botafogo e afundar o Corinthians, é isso que o Palmeiras precisa hoje.